Olá, eu sou a pastora Elisângela Almeida e começamos hoje, aqui, agora, a nossa aula. E é claro que você está com lápis, ou caderno, ou caneta, com o seu kit de estudante. Porque, afinal de contas, serão 3 aulas que nós vamos estar juntos, aqui e agora. Então, vamos lá? Vamos começar. Nós estamos falando sobre uma igreja acolhedora. Nós estamos falando sobre a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja que nasceu para amar. E essa igreja que nasceu para amar é uma igreja que ama a palavra do Senhor. E nós vamos começar com este tema, analisando o cenário. Eu quero que você anote aí no seu caderno o tema da nossa aula de hoje. Analisando o cenário atual para quê? Para a gente avançar como uma igreja acolhedora. Anotou? Então, olha só, tudo que nós fazemos na nossa igreja precisa estar pautado na palavra. Então, nós vamos para o próximo slide, mas eu quero dizer para vocês que quem está comigo aqui é o Léo Moura. E ele vai estar nos ajudando aqui, mudando o slide. Ele preparou esse cenário bacana aqui no Conselho Estadual de Minas Gerais, para juntos estudarmos, compartilharmos e crescermos, porque ninguém cresce sozinho. A gente cresce junto sempre com alguém, não ande sozinho, ok? Olha uma dica aí para você crescer como igreja acolhedora. Não ande sozinho. Vamos ler a palavra? Zacarias, capítulo 8, versículo 4 e 5 diz assim, ó, vamos ler juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Olha só, eu quero começar falando com vocês sobre acolhimento. Essa praça descrita em Zacarias é uma praça que, se você chegar nela, ela vai te acolher? Vai. Por quê? Porque será uma praça onde tanto crianças quanto idosos podem permear por ela. Um lugar onde uma criança e um idoso pode estar, entrar, sair com segurança, é um lugar seguro para qualquer pessoa. Você já pensou nisso? Então vamos lá, vamos continuar. Próximo slide eu quero falar com você sobre os 4 pilares pedagógicos da inclusão. Eu sou a professora, Elisângela, pedagoga, especialista na área de alfabetização e letramento, com alguns artigos escritos nessa área de acolhimento, de inclusão, de acessibilidade nas escolas públicas e privadas. Inclusive tem um artigo publicado pela UFMG para formação de professores. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Será que a didática, a pedagogia foi usada por Jesus? Será que Jesus era pedagogo? Olha só, a Bíblia diz assim, ó, e o semeador saiu a semear. Ó, vou acrescentar mais uma palavra, anota aí. E o semeador saiu a semear. Ele escolheu o terreno onde semear? Não, ele saiu a semear. Depois vem a avaliação, Uma semente foi sufocada pelos espinhos, a outra estava no pedregulho, mas ele não escolheu a terra. Ele saiu a semear. E nós somos semeadores. Nossa função é semear, mas a gente não escolhe terra. A gente semeia por onde o Senhor nos enviar. Então, olha só. E Jesus era pedagogo. Ele ensinava. Jesus sentava, já chegava uma multidão para ele ensinar. E tem um autor, o pai da didática, Comênios, ele diz assim, ó, ensine tudo a todos. E na parábola do semeador, eu aprendo que o semeador deve semear em todos os terrenos. Ok? Bora lá? O que é pedagógico, Que arte de ensinar é essa? Então vamos lá. Quais são esses 4 pilares pedagógicos na inclusão? Veja bem, quando eu falo de inclusão, eu estou falando de incluir, colocar para dentro. Então, eu não estou falando de uma
especificidade apenas, ou de crianças, ou de casais, ou de mulheres, ou de homens. Eu estou dizendo a família geracional, que é a nossa igreja. Então, quando nós vamos falar de incluir, de acolher, nós vamos falar de incluir e acolher dos idosos às crianças, ok? É nessa linha de pensamento que nós queremos caminhar com você aqui. Então, vamos lá. Aprender a conhecer. Sabe por quê, gente? Esses são os 4 pilares que a Unesco também usa. Mas olha só, aprender a conhecer. Conhecer quem? Conhecer o cenário atual, o lugar onde a sua igreja está, o bairro que a sua igreja está, a cidade que a sua igreja está. Então eu preciso aprender a conhecer quem é essa criança que eu acolho, quem é esse idoso que eu acolho, quem é essa mulher, quem é esse homem, né, que está aí no entorno da minha igreja, ou seja, no bairro onde a igreja está situada. Sabe por quê? Você pode, né, assim como as instituições de ensino, a igreja é uma instituição de ensino, e ensino para a vida, ensino que transforma vidas. A igreja, ela é um lugar onde Deus usa pessoas para ensinar e aprender. A gente aprende enquanto ensina e ensina enquanto aprende. Concorda comigo? Então, é preciso aprender a aprender. Aprender a aprender como acolher uma criança, como acolher o cadeirante, como acolher aquele que não enxerga, o cego, aquele que não fala porque não ouve. Eu preciso aprender a acolher a todos. Mas vamos lá, então, aprender a aprender. E uma coisa muito importante, lá na escola, né? Quando, por exemplo, um diretor escolar vai iniciar o ano letivo, ele consegue fazer reuniões pedagógicas para apresentar para os professores qual sala ele vai estar, qual turma ele vai estar, quem são os seus alunos. Mas isso acontece na igreja todos os dias? Não. Mas nós precisamos aprender a aprender, conhecer quem está conosco. Porque se nós acolhermos quem já está, quem chegar já vai encontrar um cenário mais propício e familiar para chegar e se sentir em família. Então, eu preciso trabalhar nessas duas ruas, né? Tanto para quem já está, quanto para quem vai chegar. Então, aprender a conhecer quem é a família que já congrega comigo e quem vai chegar. Aprender a fazer. Olha, vamos falar assim, você pastor titular, você líder ou pastor da igreja da criança. Como as pessoas que chegam na sua igreja é acolhida lá na recepção? Você pensa isso com antecedência, sim ou não? A recepção não nasce pronta, ela é construída. Então, quando você chega numa recepção de uma igreja e tem lá uma criança com uma placa na mão, escrito, aqui tem um cantinho só para você, e tem lá os quadradinhos. Essa criança já se conecta com a outra criança e já se sente parte. Quando um idoso entra e vê um diácono ou uma diaconisa com os cabelos brancos, com o coque, toda arrumadinha, de uniforme, o que você comunica com esse idoso que acabou de chegar? Uau, aqui tem lugar para mim. É sobre isso. Quando você chega, eu tive uma experiência muito especial. Eu cheguei em uma igreja e tinha uma cadeira. Aquela cadeira tinha um desenho que nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco. Ou seja, a pessoa chega e tem uma cadeira especial para ela, sabe? Uma pessoa obesa, quando chega, tem uma cadeira especial, se a pessoa quiser. E outra coisa, e muito importante, aprender a conhecer. Mas aprender a fazer uma recepção é excepcional. Porque a recepção é a cara da igreja. Olha, uma coisa muito importante. Chegou um cadeirante na sua igreja. Se você é uma igreja que acolhe, você vai perguntar, posso te ajudar? Porque às vezes tem uma rampa e ele não precisa do seu auxílio. Ele dá conta de entrar sozinho. Então, é muito importante. Chega alguém com uma muleta.
você pode perguntar: posso te ajudar? Como eu posso te servir melhor? Amém? Pode conduzir essa pessoa até o templo. E se você recebe uma pessoa obesa, você pode, não precisa tocar nesse assunto. Olá, boa tarde, seja bem-vindo à nossa família. Posso te conduzir? Você leva a pessoa até aquela cadeira que é preparada. Ela nem precisa saber que aquela cadeira foi preparada para este objetivo, mas você que está recepcionando sabe. Agora, isso nasceu de repente? Não. A recepção foi treinada para isso. Alguém pensou com antecedência. Ok? Então, aprender a conhecer quem é o seu público atual e o público que você quer receber. Aprender a fazer uma recepção, um acolhimento como igreja, como família. E aprender a conviver. Gente, aprender a conviver é um dos pilares mais assim, apaixonantes. Aprender a conviver. Aqui está amar o próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo como a você mesmo, você vai entender que nós somos diferentes. E essa nossa diferença é que nos completa. Amém? Então, se você aprender a conhecer, aprender a fazer, fazer diariamente o acolhimento. Se você aprender a conviver com as pessoas que você acolhe, você será um servo que é ponte para a inclusão e não parede. Então, anota aí e me marca no Instagram e vamos ver se você vai repostar. Quais são os 4 pilares pedagógicos para a gente ser uma igreja acolhedora? Aprender a conhecer o que a Bíblia diz sobre inclusão e o que eu posso fazer na prática. Aprender a fazer isso praticando, porque teoria e prática andam juntas. E antes, Léo, de passar para o próximo slide, sabe o que eu quero falar? Tem uma mensagem diabólica que a gente repete muito por aí. E eu quero, em nome de Jesus, que você tire ela do seu vocabulário. Repetir palavras e frases decoradas. A teoria é muito linda, mas na prática, sabe por que a prática ainda não é linda? Porque você ainda está só em um pilar, aprendendo a conhecer, não pôs a mão na massa. Quando eu e você colocamos a mão na massa, a teoria, ela embasa o nosso fazer. E aí a gente tem resultado. A gente aprende a ser uma igreja inclusiva. Bora pro próximo slide? E é importante, gente, a gente ser cristocêntrico, Cristo no centro. Tem que ter, gente. Cristo tem que estar da recepção ao altar. Ok? Precisa ser pedagógico, porque Jesus foi pedagogo. Jesus ensinava. Jesus usava didática para tudo que ele fazia. Mas eu preciso também conhecer a legislação. A igreja, ela precisa conhecer a legislação. Porque a legislação, ela também dá suporte, dá norte, orienta. Ok? Bora, Léo. Entendendo algumas siglas. Aqui, vamos para o próximo slide, Léo. Olha lá, entendendo algumas siglas. Terminologia sobre deficiência na área da inclusão. Sabe, como professora, há 20 anos, nós sabemos que, por exemplo, a Salamanca aconteceu em 1994. Mas, gente, depois vem a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Depois, quanto à legislação, agora, mais recente, a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento nacional. E aí eu quero dizer para você uma coisa. Quando você conhece, as siglas, fica fácil, mas a igreja acolhedora, ela não precisa de laudo para amar. Ela simplesmente ama, acolhe, serve, discipula e envia. A sigla é só para te dar um norte, para você entender um pouquinho mais. Então vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho das siglas? Olha aí os símbolos da acessibilidade. Eu coloquei aqui só para você conhecer um pouquinho. Mas vamos lá, olha. Deficiência, pessoa com deficiência física, pessoa idosa, gestante, pessoa com deficiência visual. Viu, gente, que a gente não pode ficar focado só em uma única deficiência? Porque assim como uma sala de aula, nós temos TDAH, nós temos TOD, nós temos
tantas demandas, mas eu preciso entrar em uma sala de aula como um mestre, como alguém que ama e está disposto a semear. Então vamos lá. Baixa visão, olha gente, pessoa com deficiência auditiva, mobilidade reduzida, pessoa com deficiência intelectual, autismo. E olha aqui o símbolo da ONU. Esse símbolo é o símbolo internacional de acessibilidade. Enfim, pesquisa um pouquinho sobre tudo isso e eu quero vai para o próximo slide. Isso é só para você conhecer. Pode ter na sua igreja? Pode. Mas o que vai fazer a sua igreja ser inclusiva está aqui, ó, mente e coração pronto para amar e servir. Isso aqui, exclusão, segregação, integração e inclusão, é só também para você analisar. Da onde a sua igreja está, para onde você quer levar a sua igreja. Analisa comigo aí. A sua igreja, ela exclui, ela segrega, ela integra ou ela inclui? Onde você está e onde você quer chegar? Vamos lá, resumindo rapidinho? Exclusão, ninguém entra. Só entra os instagramáveis. Ó. Segregação, até entra, mas não faz parte. Fica lá segregado. Eu gostei da pastora Miriam, que ela explicou assim, ó. Ela explicou, né, o segregar e o integrar. A pessoa até entra, mas ela precisa ficar num canto reservado. Ou assim, ó, o espaço não está preparado para você, mas já que você quer vir, que venha, ok? Mas eu quero focar aqui, ó, na inclusão. É onde todos têm acesso, permanência e as pessoas são chamadas ao acolhimento, a abraçar-se, dar as mãos e crescer junto. E aí, um dá suporte que o outro precisa. E para fechar, eu quero dizer que expressões capacitistas. Estou acabando a aula. Quais são as expressões capacitistas? Olha, você está dando um de João sem braço. Olha, isso hoje é uma expressão capacitista. Ó, nossa, nem parece que você é PCD. Você não tem cara de autista. Gente, olha, faltou uma letra E aqui, ó. Mas não tem problema, tá bom? A aula não vai deixar de acontecer por causa disso. Afinal de contas, nós somos uma igreja que ama e acolhe. Então, vamos lá? Cuidado com as expressões capacitistas. Nossa, pastora Elisângela, nem parece que você tem TDAH. Pois é. Então, nós vamos estudar mais um pouquinho disso. Mas eu quero dizer para você, não é sobre o título ou laudo, é sobre o amor que eu estou disposto a compartilhar uns com os outros. Obrigada. E eu quero encerrar essa aula com Romanos 15:7. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Está perguntando se você quer receber? Não. Dizendo, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Cristo me recebeu, Cristo te recebeu, receba os outros também com amor. Assim como alguém foi ponte na sua vida, seja ponte na vida uns dos outros. Mas não se esqueça, anote aí, dê o suporte que o outro precisa. Deus te abençoe e eu, pastor e professora Elisângela, tenho o prazer de compartilhar com vocês. Essa aula agregou valor para você e para a sua igreja? Um abraço.